Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero agradecer também, as técnicas e técnicos que estão também lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido Tiago Soares. Olá, Tiago. Nando, meus queridos amigos, que bom estarmos juntos. Olha, você que é um querido, viu? Só da gente estar aqui conectado e essa espiritualidade maravilhosa nos sustenta, nos ampara. Não tem como, né, amigo? Eu só tenho a agradecer a FEAL e a todo mundo, porque a gente também pede licença para entrar na casa de cada um, para a gente se unindo aqui como uma família espiritual. A gente só agradece. Muito obrigado por estarmos juntos aqui hoje, Nando. É gratidão mesmo, né, Tiago? Agradecer também a você e dar um recadinho que se você quiser assistir esse programa, ouvir, ele semana que vem ele já está no YouTube, aí você pode baixar aí, né? Você pode também compartilhar, né, com as pessoas que você conhece, pode colocar lá no seu centro como um tema, né, lá para colocar numa roda de conversa. E aqui, então, hoje, nós vamos trazer do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, o título Coisas Invisíveis, né? É o tópico 55, na psicografia do nosso amado, né? Eu adoro ele, o nosso querido Chico Xavier. Muito bem. Então, sempre o Emmanuel ele faz um recorte lá e ele tem um recorte de Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 20, quando Paulo escreveu lá: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas. Quer comentar aí essa passagem, querido Tiago? O Paulo aí nesse trecho da Bíblia, depois ele dá uma sequência, Nando. Ele diz assim, parece que aquelas pessoas que desconsideraram o mundo invisível, que colocaram o mundo material à frente, se deram mal, hein? O Paulo de Tarso é isso aí que ele está colocando para a gente. Olha, se você considerar o mundo material como a causa e não como, vamos dizer assim, um efeito manifesto, e tendo o mundo invisível como um plano criador, você pode acabar confundindo muitos fatores importantes da vida. E essa é a ideia que o Emmanuel também desenrola com a gente aqui. Muito bem. Aí ele já traz aqui no primeiro parágrafo: o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. Eu, olha, quando eu olho para aquela abóboda do céu estrelado e a gente vê ali galáxias, né? Você vê planetas, você vê sóis, tudo, né, irradiando, né, de brilho, de luz. E eu fico pensando, né? Que espetáculo, como o próprio Emmanuel coloca aqui, né? Da criação universal, da criação do nosso Pai, né? É uma coisa assim, a gente não tem poder para isso. A gente não tem poder nem para construir, fabricar ou fazer uma florzinha, né? Vai lá, tenta fazer uma florzinha, você não consegue. Imagina, né, toda essa grandeza, né, universal, né, Tiago? A gente estava num grupo de tarefeiros, tem um centro que a gente trabalha lá, o pessoal faz remédio fitoterápico para auxiliar, né, nas pessoas. E uma das matérias-primas que estava sendo usada era o hortelã. E a gente estava ali ajeitando hortelã e tudo mais. E aquele cheiro maravilhoso, um monte de gente trabalhando com hortelã. Nando do céu, você acha que o homem mais inteligente não teria capacidade de bolar
aquela fragrância, nossa, aquele perfume daquela flor. É coisa linda demais. Você vê uma coisa dessa, você vê inclusive, algo assim tão simples, né, como uma erva, até como Jesus fala isso, não é uma coisa simples de uma erva que vai ser lançada no campo. Vocês são mais importantes do que isso. Então, por trás de uma planta tem muito amor, muito planejamento, algo magnífico, tanta força, tanta energia, tanto poder de cura, uma função específica, ela cuida às vezes de uma doença, ela auxilia em algo. Poxa, isso não salta aos nossos olhos que parece que aquele elemento criado, ele foi casado para ajustar numa determinada necessidade que nós temos, né? Quem olha para essa criação, Nando, se apaixona. É, não tem como não se comover. É, porque a gente é algo que é inexplicável pela ciência ainda, muitas coisas já se explica, mas não se sabe a origem mesmo daquilo. É uma origem, é, assim, do nada apareceu aquilo. Ué, poxa, então não é essa origem não tá correta. Ela surge do nada. Ah, não, porque foi com uma composição com, né, as composições químicas lá, do oxigênio com isso, com aquilo, né? E surgiu do nada. Então a gente tem que reverenciar o Criador mesmo, né? E admirar, como você falou, a gente entra numa admiração profunda, né? De gratidão, e a gente poder viver em meio a essas é, coisas que, né? A tudo isso que Deus criou e moldurou e colocou à nossa volta, né? Ele fala aqui, ó, as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. É verdade. Então, é aquilo que eu estava falando, do nada, né? Do invisível surge tudo, sem ter uma fonte inteligente, né? Tem uma fonte, né, inteligente, né, Tiago? É porque a gente acredita que o mundo material ele é um fim em si mesmo. E quando a gente começa a estudar o que os espíritos estão trazendo para nós, ele está dizendo assim: olha, espera um pouco. Você percebeu? Analisa tudo à sua volta, tudo que é material à sua volta. Ele vai ter um fim. Ele tem um início e ele vai passar por um processo de destruição e de transformação. Qualquer coisa, não há exceção. Será que isso não é uma grande mensagem para você? Primeiro, há uma ordem nesses elementos. E depois que você entendeu que há uma ordem, ele vai passar por um processo de transformação. E a espiritualidade vem do seguinte, olha, o plano material, ele é consequência do plano espiritual. E você sabe que o Platão, Sócrates e Platão, que são os precursores do espiritismo, como coloca no Evangelho segundo o Espiritismo lá no início, ele vai dizer o seguinte, olha, ele com uma linguagem um pouco diferente, né, Nando? Que era muito tempo atrás ainda, não se tinha todo o ensinamento teológico que nós temos hoje, mas ele dizia assim que o mundo das ideias era o gerador, esse mundo subjetivo criava esse mundo objetivo. Então, naturalmente, basta a gente analisar a ordem, todos esses processos, toda essa equalização da natureza e como é bom a gente se conectar com a natureza, se conectar com. Às vezes a gente, né, Nando, tem um momento assim de conexão, quando a gente quer trazer essa energia maravilhosa da natureza e você pensa, poxa, o Senhor criou isso com tanto carinho, ofertou isso para nós com tanta. Uma simples árvore, Nando, tem capacidade de trazer uma boa energia para aquelas pessoas que tiverem disposição de também estar ali com o coração puro para receber. Olha como Deus é maravilhoso. E Ele esconde também, parece, em coisas simples, coisas lindas e complexas, né? É algo assim que transcende, né? E ele fala aqui, ó, onde a atividade que se desdobre sem base, toda forma de inteligência nasceu de uma disposição inteligente, né? Com certeza, tem aí um, um nascedouro de alguma base inteligente, de alguma disposição, que nem ele fala, inteligente, que vai dando forma, né? E que, vamos supor, dá o start, aperta o botãozinho e sabe que dali vai toda a sequência criativa da criação, né? A gente sabe de onde a nossa origem, né? Os espíritos falam, e de lá pô, deu o start e as coisas vão se engendrando, vão lá caminhando conforme
a inteligência que criou. E aí as coisas vão nascendo. Quando eu olho um pássaro, eu fico encantado com o pássaro, com o passarinho que canta, com o canto, com o gorjeio do passarinho, com o colorido, com os gestos, né? Com os movimentos do passarinho. Eu fico vendo, falo, que coisa, uma criaturinha ali, né? Tão linda, que voa, que canta, que tem beleza. Assim, olha, só reverenciar e agradecer, né, Tiago? A gente estava num projeto que envolve a parte da terceira idade, a espiritualidade e a terceira idade. E uma senhora, né, uma senhorinha, ela perguntou assim: olha, mas como é que pode uma criança nascer, às vezes, com essas doenças aí da mente, uma criança nascer defeituosa? Eu não consigo entender isso, eu não consigo compreender. Para mim, ela dizia, eu atribuo isso ao acaso, a uma confluência genética. Ela dizia isso, a gente conversando a respeito de Deus, e ela ali ligando o mundo material, Nando, ao acaso. Aí vem a espiritualidade e faz essa pergunta retórica. Onde a atividade se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Quando a gente pega essa chave, porque o Espiritismo do Kardec fala isso, né, lá na introdução do Evangelho, é uma chave que você vai fazer compreender as coisas desse mundo e ver que um princípio inteligente, na verdade, decorre de uma causa inteligente, de uma fonte inteligente. Você não pode admitir que uma criança nasça, Nando, com um problema mental e atribuir isso ao acaso, simples confluência genética, não é, amigo? Tudo tem uma razão de ser, né? Tanto o belo que a gente estava enaltecendo aqui, quanto aquilo que a gente não considera belo, né? Mas tem ali uma causa, né, que acabou tendo aquela reação. E essa causa tem uma verdade nela, né? De que as coisas não acontecem por acaso e que essa causa, né, ele vai falar aqui, ó, o homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Então a gente fica preso a uma manifestação física e não entende o invisível daquilo, né? Que ali tem algo antes, tem algo que a gente não está vendo, que é como o nosso texto de hoje fala das coisas invisíveis, né? É para a gente pensar, né, Tiago? E olha, prosseguindo ainda nessa mesma conversa, nesse mesmo dia, uma mulher falou assim, Nando, uma senhora também. Olha, eu conheço uma família que ela tem uma pessoa lá que tem 40 e poucos anos de idade, mas ela é acamada, ela vegeta nessa cama. Ela fez uma pergunta assim para mim: quem pecou aí? O pai, a mãe, ou essa pessoa que está na cama? Por que que Deus faz uma coisa dessa, Nando? Aí, olha essa resposta, lendo o que a gente acabou de aprender da doutrina espírita, do que o Emmanuel trouxe. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Sem a concepção do plano imaterial, Nanda, a gente poderia compreender uma situação de uma família passando por isso? Por isso que a gente acha, né, que há injustiça, né? Porque se a gente analisar por esse prisma, então é injusto isso estar acontecendo. Isso não poderia estar acontecendo. A gente até questiona Deus, né? Fala, Deus não pode ser. Por que que isso acontece, né? O Lucas mesmo, o apóstolo Lucas, na jornada dele, quando ele foi até buscar Jesus lá, né, por Jerusalém, aquelas regiões, ele foi para procurar Jesus. Ele sabia que ele tinha vindo pelas estrelas, né? Ele sabia, né? Então ele, no caminho, ele foi realizando muitas curas, mesmo sem saber, ele não sabia que tinha curado. Ele passava, como ele era médico, medicava tudo, virava as costas e ia embora, e sempre ele questionando Deus. Por que Deus, né? E Deus respondia. Ó, na invisibilidade, ele respondia e trazia a cura para aquelas pessoas, né, Tiago? Nossa, lindo.
Você vê como a história desse apóstolo deveria ser um pouco mais divulgada, né? Porque ele realmente, ele foi tão um pouco diferente dos outros, se a gente for pensar, Nando, porque além dele ter sido uma pessoa que se jogou assim, abandonou tudo e se jogou, ele foi auxiliar de Paulo de Tarso, ele teve contato com Nossa Senhora, ele passou por muitos, conversou com muita gente investigando a vida de Jesus. Esse homem realmente sentiu assim o magnetismo de Jesus e ele foi de cabeça, a ponto de acontecer o que aconteceu aí que você disse, né? A espiritualidade parece que moldava o destino de algumas pessoas. Espera um pouco, você vai cruzar com um homem, um servo do Senhor chamado Lucas e ele vai fazer a obra, porque eu quero que Jesus Cristo possa ser exaltado através dele. E é isso que acontece. A gente acredita, Nando, que muitas vezes uma pessoa cruza o nosso caminho achando, é o acaso, mas por que esse tipo de coisa na minha vida, né? Ele coloca aqui, se a gente ficar olhando só o ângulo material, sem entender que existe um planejamento espiritual, a gente vai se revoltar contra a nossa família, a gente vai se revoltar contra as pessoas do nosso caminho, a gente vai se revoltar contra as situações que cruzam, né? Conversando com uma amiga ontem, Nanda, amigos, ela falou assim: poxa, eu tô no cheque especial, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, mas hoje surgiu uma proposta de emprego de uma pessoa que estava ali esquecido. Tá? Olha, Nando, a espiritualidade cuida até das questões materiais. Mas Tiago, mas se a espiritualidade está cuidando até disso, eles se importam que essa questão, como que sim, nada está ao acaso. Muitas vezes a gente passa por um momento de escassez mesmo. Quantas pessoas não viveram momentos de escassez e aquilo não foi uma aprovação? E ela também sentiu aquilo, falando, não, o Senhor vai abrir uma porta para mim. Ela se manteve firme, como dizem os amigos evangélicos, ela se manteve fiel, se manteve ali conectada com Deus. Isso é tão importante, né? Nando, especialmente você que conhece a mente e os reflexos de determinados sentimentos de culpa, sentimentos de frustração, como a pessoa permanecer confiante, entendendo o processo educativo aqui na Terra, que não é baseado simplesmente não acaso, mas algo exatamente específico, personalizado para cada um de nós, para aquilo que é necessário para nossa aprovação, olha, eventualmente a gente ficaria muito mais revoltado se não tivesse essa compreensão no coração. Isso mesmo, Tiago. Aí o nosso mentor espiritual aqui, querido Emmanuel, fala assim: a paisagem exterior que ele afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo, não é? Desse acervo de criações divinas que eles sustentam o habitat, condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. Então, a gente precisa avaliar realmente, analisar, mesmo na invisibilidade, né, mesmo que as manifestações já estão prontas na nossa volta, que algo houve antes, que algo, um trabalho árduo aconteceu, né? A gente sabe que o planeta Terra foi uma conjunção, né? Foi uma união de trabalho de Jesus com engenheiros siderais para que o planeta ficasse no ponto certo de se desenvolver. Foram milhões, assim, não é uma coisa assim de anos, né? Não é uma coisa assim, ó, passe de mágica e tudo acontece, né, Tiago? Tem um planejamento muito grande, né? Você vê, tudo é o que a gente está falando. Esse habitat onde nós estamos, as pessoas, tudo tem um planejamento espiritual. Você lembra aquela vez, Nando, perguntaram para o Chico, Chico, você não tem medo que alguém aí aperte o botão, exploda uma bomba atômica, que o nosso planeta seja destruído e a gente não tenha, né, acabe com o nosso planeta, Nando, né? Você lembra dessa... Perguntaram isso para o Chico, ele falou, se alguém destruir o nosso planeta, tem certeza que Deus vai arrumar uma outra casa para a gente, né? E aí a responsabilidade de quem fizer isso, né, vai ter que, né, as consequências, porque é aí que a gente precisa pensar que se a gente faz algo errado, errôneo, de alguma forma aquilo precisa se ajustar. Não é possível que o pai vai e faz uma maravilhosa criação, a gente destrói e fica por isso mesmo. Não, a gente tem responsabilidade, a gente precisa cuidar daquilo que ele colocou em nossas mãos, né? Como o próprio planeta, a gente precisa cuidar do planeta.
A gente precisa se educar a ponto de não destruir aquilo que ele construiu, né? Porque é muito fácil, né? Cai nas nossas mãos, a gente destrói assim com tanta facilidade e sem, né, sem ter dor na consciência, né? Mas aí, a partir do momento que começa aquilo faltar para a gente, né? Porque vamos supor que Deus deu para nós uma caixa cheia e a gente desperdiçou, usou indevidamente, tal, tal, tal. Chega uma hora que a caixa vai descendo o nível. Na hora que falta, aí que a gente fala, puxa vida, né? Por que que eu não procurei é, ter responsabilidade, ser comedido e cuidar desta caixa d'água que ele me deu, né? Que poderia durar muito tempo. E assim, às vezes a gente faz, a gente desperdiça, a gente destrói tanta facilidade. E a gente precisa saber que tudo foi feito com muito amor. Tudo foi construído com muito amor, né, Tiago? Acho que é por isso que destrói, porque vem fácil, né? Acha que foi dado de graça. Vai falar, se vem fácil, qual é o problema? Tem tanto, né? Tem gente que pensa assim, né, Nanda? E tem um senso de irresponsabilidade. Mas, olha aí, ele diz o seguinte: nós estamos condicionados às nossas possibilidades de aproveitamento. Vamos supor, Nando, que eu esteja passando por uma fase onde estou preso numa relação tóxica, onde, por exemplo, uma pessoa no meu trabalho, um chefe, né, uma mulher que lá que causa um homem, uma mulher que causa um problema, alguém, um subordinado, não sei, um familiar que está no momento de revolta. Às vezes acontece, né? A pessoa enfrentando uma crise, tá com um comportamento um pouco arredio, e eu estou no momento de dificuldade. Existe um cenário posto. Por que não aproveitar esse momento e extrair daí o máximo da lição possível? Ou mesmo, Nando, às vezes não é nada de ruim com você, mas você é chamado a ter contato com a dificuldade de uma outra pessoa. Olha só que interessante. Às vezes, como dizem por aí, né? A bomba cai no colo, né? Às vezes aquela situação que não era nem com você, mas você é acionado pela espiritualidade para viver, tá próximo de uma pessoa que está vivendo uma experiência um pouco difícil. Por que não, quando a gente tem um habitat como esse, um pouco adverso, nós aproveitarmos as lições para extrair o máximo dele? E eu pergunto, Nando, para você e para os amigos, pensem bem, se a gente olhasse para trás as nossas experiências, coisas que aconteceram na nossa vida, se a gente tivesse um olhar espiritual, um olhar do invisível para aquela situação, quanto a gente já não poderia ter aprendido, não ter evitado tantos erros na nossa vida. Parece que esse habitat também é construído, Nando, para a gente extrair o melhor dela, e muitas vezes a gente perde essas lições no meio do caminho. Quando você falou do olhar, né? Ele fala aqui, ó, o olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. Então, é verdade. Às vezes é tão limitado. Só que a nossa mente, ela tem já, ela é mais, os limites da nossa mente são muito mais amplos. Então, se a gente for analisar, a gente for verificar, se a gente for investigar, se a gente parar para ter a paciência de verificar aquela sementinha que vai nascer, né? Eu já não tenho tanta paciência assim. Minha esposa já que gosta de plantinha. Eu já queria pôr a semente e ver a plantinha já dando flor. Mas não é assim, né? Tudo tem o seu time, né? O trabalho daqueles espíritos que estão no campo pré-hominal, né? Que os espíritos falam desses espíritos que trabalham junto à natureza, é algo assim extraordinário, porque são tessituras assim, né? Incríveis, de muita paciência, de muita é que nem quando eu vi lá as obras do nosso Aleijadinho, né, esculpidas lá, né, lá em Ouro Preto e Congonhas e Mariana, e eu vi aquelas obras assim, falei, que coisa incrível. Tinha assim, sabe, Tiago, quando você vê na madeira, você vê a escultura na mão, a gente tem as veias, né, das nossas mãos, a gente via as veias ali, era tanto, tão
bem feitinho, e aí a gente fala, foi feito por máquina, assim, rapidamente? Não. É algo que foi feito com muito esforço, muito suor, muito tempo, levou um tempo, e o resultado a gente vê qual que é, né? Então a gente é tão limitado que a gente não percebe detalhes que existem na natureza, que se a gente olhar uma árvore e a gente vê as folhas das árvores, olha para uma folha e veja se elas são idênticas, mas elas não são exatamente iguais. Elas têm alguma diferença de contorno, ela tem alguma diferença de traços naquela folhinha, quando a gente olha assim aqueles traços que tem na folhinha. É aí que tá, né, Tiago? É lindo esse exemplo que você está dando, né? Porque o olho humano às vezes não consegue chegar a alcançar. Então, Nando, quando você sentir que você não compreendeu uma situação, ou tá entrando numa, fala, olha, e às vezes vai acontecer isso mesmo, né, Nando? A gente não vai entender a razão, o motivo por uma pessoa agir de determinada forma, ou até mesmo a gente, né, Nando? Brota determinados sentimentos na gente, que a gente ainda precisa de um tempo para aprender e compreender realmente por que que a gente está daquela maneira. A gente compreende que existe um Deus que cria, que está interagindo conosco, que cria esse cenário, que cria a nossa habitat e aguarda que a gente, as nossas possibilidades de aproveitamento, como ele coloca aí no item 6 do texto. Se o olho humano, não muito treinado a entender as coisas invisíveis, estiver um pouco não compreendendo muito bem, né? A gente não está enxergando, mas confia que um motivo tem. Acalma o coração. Talvez você não está entendendo agora, mas acalma o seu coração. Um motivo tem. Igual uma amiga lá, a pessoa sofreu um acidente, está com o pé inflamado, teve uma piora. O marido dela sofreu um acidente de moto, Nando, e a pessoa bateu na traseira da moto dela e fugiu. Já começa daí, né? Por que que esse homem colidiu com o meu destino? E graças a Deus só machucou o pé, mas teve que esmigalhou o osso, teve que colocar até uns. Eu acho tão interessante que eles colocam como se fosse umas varetas de ferro no pé, assim, Nando, para sustentar, para calcificar retinho, né? Para não mexer. E aí inflamou o pé, teve um momento de inflamação. É um momento talvez de reflexão. Por que que estou passando por essa doença? Olha, primeiro, eu fui colidido na minha traseira, estava ali certinho, bonitinho, não foi uma imperícia. Aquelas pessoas, inclusive, depois conseguiram ir atrás do carro, um outro motoqueiro foi lá, era um grupo de jovens, provavelmente estava fazendo uso de bebida alcoólica, meio alterado, bateu e fugiu e largou o cara caído lá, né? Então, assim, olha só esses acontecimentos. Se a nossa visão, talvez, Nando, não compreenda porque a gente passa por isso, aquieta o coração, acalme-se. Tem um motivo por isso está acontecendo na nossa vida. Com certeza, né? A gente não pode colocar tudo na conta do karma, né? Porque senão aí a gente não vai viver. Mas que tem situações que realmente elas estão, não que tão destinadas a acontecer, mas elas estão planejadas e esse planejamento pode ter uma alteração dependendo da nossa conduta, né? Como nós nos conduzimos, como que nós levamos, né, a nossa vida, o procedimento, o nosso comportamento, tudo conta, tudo está lá na balança, né? Tudo está, né, dentro de uma lei perfeita, e essa lei perfeita também, a gente sabe como, né, a sincronicidade dessa lei, que é uma coisa incrível, como que ela dá conta de tudo. Então, é uma coisa também que é perfeita e veio das mãos do Criador. Bom, Tiago, a gente vai já para um momento de prece, de oração e de vibrações. Você quer ainda falar alguma coisinha aqui? Tem um minutinho para. Primeiro, eu peço para todo mundo se preparar para esse momento de oração, de vibração, né? Quem não colocou água aí, aproveita para colocar, né, Nando? Uma aguinha, sempre tão importante. Às vezes você está doente, está tomando um remédio, está tomando uma medicação, aproveita para usar essa água aqui do Evangelho que a gente já está fazendo junto, da Alvorada, para que a gente possa estar tomando o seu medicamento, pedir para potencializar os efeitos desse remédio. E a gente precisa acalmar o nosso coração. Nosso olho talvez não está enxergando, não tem capacidade de enxergar, mas Deus está cuidando de tudo, tudo, tudo. Aquieta o coração e vamos em frente.
E os benfeitores trabalham na invisibilidade, onde acontecem, né, muitas curas, acontecem alívios, né, suavizam dores. Então, que a gente possa se unir aí em pensamento, em coração, em vontade, em fé, e que a oração de hoje possa chegar a muitos corações aí. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E nesse instante, então, nós possamos elevar os nossos pensamentos e saber que na invisibilidade, os benfeitores espirituais, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, trabalham incansavelmente para levar alívio, para levar inspiração, para levar medicação, que nesse instante, aquela água que a gente deixou separada, há de receber os benefícios trazidos por estes irmãos da espiritualidade maior. E que, nesse instante, possamos pedir a eles também que, recorrendo ao coração desses trabalhadores, que possam abençoar a cada um de nós, iluminando os nossos pensamentos, os nossos corações, nós espíritos em jornada de aprendizado e crescimento. Pedir também ao nosso Mestre Jesus, a Tu, Senhor, que possa levar a Tua bênção a tantos corações que estão nesse instante, muitas vezes ligados à materialidade, cegos para aquilo que o Criador nos trouxe, os benefícios, o planeta em que estamos, a natureza que nos cerca, os reinos que nos cercam e que nos abastecem, que nos abençoa através do pão de cada dia, da água que nos dessedenta, que podemos nos banhar do alimento que nos chega através dos campos vegetais, dos animais que fazem o equilíbrio da natureza, dos trabalhadores pré-hominais que estão na natureza tecendo, Jesus, todas as situações que a natureza necessita para cada um de nós, a própria natureza do nosso corpo físico. Senhor Jesus, que a tua luz possa se ampliar e chegar a tantos corações, a tantas vidas, a tantos seres, a tantos lugares, aos nossos lares, aos nossos familiares e entes queridos, as pessoas ligadas a nós, as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente, dos continentes todos do nosso planeta, todos os seres, Jesus. E hoje queremos também lembrar da nossa querida Maria do Socorro, a querida Mary Help, como carinhosamente sempre a chamamos, que ela possa estar bem no plano maior da vida, que ela possa estar nos braços dos benfeitores queridos, depois de uma jornada terrena na reencarnação em que ela atravessou, que ela possa estar livre, muitas vezes, daquilo que aprendeu tanto aqui na Terra. Consola o coração de seus familiares e entes queridos, amigos, e que ela possa estar, Jesus, do teu lado, num plano maior da vida. Te agradecemos, Mestre amado, que a tua luz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem aí, depois da prece, da oração e das vibrações, né? Lembramos da nossa querida Mary Help, que partiu para a espiritualidade maior. Onde ela estiver, ela possa receber as nossas vibrações de carinho, de muito amor, né? Ela que sempre ouviu o Portal da Manhã, aqui o Alvorada, toda a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e que ela leve no seu coração toda a nossa gratidão. E lembrando dela que ela foi a primeira a se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Então, no recadinho de hoje é lembrar dessa querida irmã e amiga, quando ela se associou
E toda a ajuda que ela proporcionou é o que nós temos hoje. Ela, e depois foi puxando todos aqueles que foram vindo, né? Então, se você quer fazer que nem a Maria do Socorro, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar pelo telefone? Temos aí o 0800 12 018 38. E o fixo para Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. Ah, você já nem usa mais telefone fixo? Então tem o WhatsApp também, que é o 11 97261 0272. E esse mesmo número foi usado está sendo usado, né, para o Pix. Então vou repetir aí para você. O 11 97261 0272. E agora o nosso Thiago também vai falar. Vai falar o quê? Vai falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, sobre essa família da Fiel, né, Thiago? Olha, você vai estar ajudando a divulgar a doutrina espírita, tantas pessoas que precisam de uma mensagem de incentivo, uma mensagem de amor, vai levar essa luz para casa de uma pessoa e fala, poxa, eu fazer parte desse time, fazer parte, a minha mão tá junto nesse trabalho de luz, que coisa maravilhosa. E Fernando, só lembrando também, lá no site Portal Mundo Maior tem um botãozinho lá, doe agora, tá em destaque lá. Lá em cima também pode ser um caminho por lá para as pessoas que agora estão acessando o novo portal para ver os conteúdos, né? Porque você sendo membro do Clube Amigos da Boa Nova, você vai poder ter desconto em eventos culturais, em peças de teatro, em desconto no livro, se você quer comprar um livro, você vai poder entrar lá no site da editora Mundo Maior e você vai pegar desconto, porque você é membro e sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então faça parte desse time maravilhoso e abençoe a vida de outras pessoas. É isso aí. Olha, agora eu vou ler aqui o restante do texto que diz o seguinte, olha, a criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos invisíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Então, Tiago, aquilo não é só aquilo que a gente tateia, aquilo que a gente, né, pode tocar, né, que a gente pode apalpar aí, né? A gente sabe que existe todo um campo invisível em que um trabalho todo é feito, né, para que o resultado, é como se a gente fosse, por exemplo, ah, produzir um filme, né? Então a gente vai lá, os atores ensaiam, né, as suas falas, aí vem os câmeras e toda aquela iluminação, e aí o local, o ambiente onde vai ser gravado, e todo depois um trabalho de edição que é feito, corte, tudo bonitinho, né? Aí vem lá e faz a exibição no telão lá do cinema e a gente vê aquela obra. E não, a gente não vê os bastidores, não vê o que está invisível além daquela tela, tudo que foi feito, né? Então, assim também, a gente tem que ter esse olhar mais profundo, né, Tiago? Leandro, você imagina assim, ó, você que agora conhece Jesus, já ouviu, já leu bastante, com toda a compreensão que você já tem, imagine o seguinte, você passar 3 anos ao lado dele todos os dias e disserem assim para você, Nando, escreva um evangelho de tudo que você viu, escreva um livro, isso vai se transformar no evangelho. Aí você vai colocar em palavras aquilo que você viveu, não vai ser muito pouco, Nando, tudo de que você viveu. Então, por isso que assim, a gente vai querer resumir a nossa vida da mesma forma com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente sente. Não pode ser assim, né? Não pode. O mundo material, às vezes um sentimento, até, por exemplo, igual o sentimento maior, né, que é amor. Olha como essa palavra é pequena, Nando, perto de algo grandioso que é essa, o que ele representa, né? O amor, o que ele representa. E você, não sei se você percebeu uma coisa, o Emmanuel frisa mais uma vez, olha só o item 8 no começo, hein, Nando? Olha só. A criatura conviverá com os seres de que necessita. Olha só, aquela pessoa que está com você não cruzou a causa, tem uma causa invisível a respeito disso.
no trabalho de elevação. E eu e você, Nando, a gente vai receber o ambiente adequado aos nossos progressos, à nossa tarefa aqui de aperfeiçoamento de tarefa. Então, nós estamos no lugar certo. Claro, isso não nos tira de da gente querer buscar projetos novos, novos horizontes, mas você vai ser conduzido dentro de um planejamento. Sim, faça, cresça, faça acontecer, mude aquilo que você acha que precisa mudar, siga seu coração, sempre para frente. Mas entenda que onde a gente está pisando hoje, Nando, tem um planejamento por trás, tem uma causa invisível regendo tudo isso. Não é só o que a gente toca, não. É verdade, essas malhas invisíveis são muito maiores, muito mais sensíveis e profundas, né? E o Emmanuel encerra aqui no texto dizendo assim: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã, né? Que nem aquele aluno que repete de ano e que, né, muitas vezes ele tem que voltar ele não vai ele não vai retroagir, mas ele vai voltar ele vai estar num ponto que ele parou para ele prosseguir e ir em frente, né, Tiago? Olha, pensa assim, amor barra compreensão. Tem uma pessoa que ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma pessoa que está no nosso convívio. Vamos fazer bem feito para a gente não repetir essa experiência, esse momento. Se a gente aprendeu, para que que a gente vai passar por aquilo de novo? Mas se a gente está vivendo num ciclo, que tal, Nando? Olha essa sugestão no plano espiritual, olhar por um novo ângulo, olhar de uma nova maneira alguma determinada situação. Então, cumprir o nosso dever. Todas essas pessoas que estão relacionadas conosco, a gente tem um dever, a gente tem um direito também, mas também tem um dever que espera. A gente tem o direito de ser bem tratado, lógico, de ter uma dignidade, mas às vezes a gente também tem o dever de tolerar uma pessoa ignorante, uma pessoa que ainda não alcançou determinado entendimento. E muitas vezes só o fato da gente tolerar, ainda que a gente não consiga, né, Nando, derramar toda a nossa alma em um sentimento tão puro assim, mas a gente tem um amor, compreensão de entender que ela tem um momento dela, que ela está na fase dela, e que eu estou ligado para ela não é por um acaso, olha, isso já ajudaria demais. E evitaria, Nando, muitos conflitos na nossa vida. E facilitaria demais o nosso convívio. Então vamos agora abrir a nossa visão para compreender que nós temos um dever invisível a ser cumprido e ter uma programação. E confia, a espiritualidade sabe o que está fazendo. Confiar nisso. Exatamente, né, Tiago? A gente tem que confiar, construir essa confiança, se com muito trabalho, com muita dedicação, tudo isso que foi criado nesse universo que a gente vive, né, que o Jesus disse: meu pai trabalha, eu também trabalho, todos devemos trabalhar para colaborar com né, essa obra tão grandiosa, fazer a nossa parte dentro dela, né? Os cientistas e inventores, aquelas pessoas que descobrem as coisas para facilitar a nossa vida, são aqueles co-criadores que estão trazendo da inteligência divina, né? É, situações e coisas melhores para cada um de nós. Tiago, nós estamos chegando ao final aí, as suas palavras finais aí, considerações finais e as despedidas aí das nossas queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes. O profeta Isaías, Nando, lá no Velho Testamento, capítulo 55, ele diz assim que quando acho que ele se envolvia numa situação, eu acho que num momento de crise, né? Ele lembrava de que os pensamentos do Senhor são mais altos que o meu. Olha que bonito. Quando você sentir que você não está compreendendo muito bem a situação, a gente precisa confiar. Fala, eu tenho certeza que Deus tem os pensamentos de Deus são mais altos que a gente consegue compreender. E tem aquela frase de Meimei, né, Nando? Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Olha só, Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminho. Inclusive lá no centro do Fábio Dionísio, inclusive parceiro aí nosso, né? Tem essa frase maravilhosa lá dentro do salão, Nando. Essa frase de Meimei bem grandão para quem está lá dentro. Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Porque chega uma hora que a nossa razão é limitada e a gente precisa aprender a confiar nesse Pai amoroso que está conduzindo a gente para a melhor situação. Eu agradeço, meu amigo, por estarmos juntos aqui. Um beijo no seu coração. Agradecer aí ao Tiago pela disponibilidade, a todas e todos. Até o próximo programa.
Alvorada. Agora aquele tchau, Thiago, de sempre. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.